Santo, Santo, Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Santo, Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Santo, Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, na casa do nosso Pai,
na casa do nosso Deus, na casa do Senhor das nossas vidas, na casa daquele que tudo fez, que tudo pode, que tudo faz, daquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. É o nosso Deus. É esse Deus que nós vamos louvar e adorar com toda a intensidade do nosso coração. Amém? Amém, queridos? Queria que você acompanhasse aqui Salmos 89, por favor. Eu vou acompanhar junto ali também. Salmos 89. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, a toda a nossa cidade. Repita comigo: a toda a nossa cidade, a toda a minha família, a todas as pessoas que eu conheço. Nós queremos declarar, Senhor, o nosso amor a Ti, Jesus, e reconhecer, Jesus, o Seu amor por nós, Pai. Colocamos, Jesus, as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos, Jesus, os momentos que se seguirão diante do Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui por Sua causa, Senhor. Aqueles que estão conosco na transmissão estão por Sua causa, Jesus. Nós queremos, Jesus, entregar, Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, a exaltação ao Teu nome. Senhor, somente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda rendição da Tua noiva. Nós declaramos, Jesus, em todo tempo, nós entregaremos toda honra, toda glória que é Tua, Jesus. Toda honra, toda glória que é Tua, Jesus. Toma o Teu lugar, Jesus, nas nossas vidas. Toma o Teu lugar, Jesus, nessa casa que é Sua. Pai, em nome de Jesus, queria que você colocasse as mãos no seu coração. Senhor, toma o Seu lugar nas nossas vidas. Toma o Seu lugar nos nossos corações, Pai. Toma o Seu lugar, Jesus, na vida de cada pessoa que está passando por essa porta hoje, Pai. De cada pessoa que está acompanhando, Jesus, conosco na transmissão. Nós queremos em uma só voz declarar que nós Te damos toda honra, toda glória e toda exaltação ao Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Exaltação, Teu é o poder, para sempre, Jesus, para sempre, amém. Declare, declare com toda a força. Te damos
Contemplar, Jesus, a sua glória. Contemplar, Jesus, a tua presença. Contemplar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Nos esvaziamos, Jesus. Me esvazio de mim. Estamos declarando isso para o nosso Deus. Sobre o teu vento aqui, como o teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós Jesus. deixamos ela pra você. Declaramos de todo o nosso coração, Jesus. Essa casa, a nossa vida é sua, Jesus. A nossa família é sua, Jesus. Senhor, nós passamos por essa porta hoje porque nós queremos declarar, Jesus, que as nossas vidas são suas, Jesus. Que a nossa casa é sua, Jesus. O nosso coração é teu, Senhor Jesus. Faça morada, Senhor Jesus. Vem neste lugar e toma, Jesus. Toma as rédeas das nossas vidas, Jesus. Toma as rédeas de cada vida que está aqui, Senhor. Estabeleça a sua vontade, Jesus. A sua vontade boa. A tua vontade perfeita. A tua vontade agradável. Queremos declarar, Jesus, essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Pra você, Jesus.
sua casa, nós deixamos ela pra você. Eu tomei banho cantando essa canção e eu falei, Deus, o que o Senhor quer com essa canção? O que o Senhor quer com isso, Deus? Mas o Senhor colocou no meu coração que eu não sei quem é, eu não sei com quem Ele quer falar, mas eu sei que tem alguém que passou por essa porta hoje, que o Senhor quer declarar vida na sua vida. O Senhor quer declarar ressurreição de sonhos, de planos na sua vida. O Senhor quer ressuscitar sonhos na sua vida. Independente daquilo que você está vendo, é com você que o Senhor quer falar nessa noite. É com você, em nome de Jesus. Amém? Posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi, Senhor. Foi
Mas, Pai, nós queremos declarar, Jesus, um avivamento sobrenatural sobre a sua noiva, um avivamento sobrenatural sobre a nossa cidade, um avivamento sobrenatural sobre as famílias, sobre as crianças, Pai, sobre as crianças, Pai, as crianças, Senhor, te recebendo, te conhecendo, Senhor, os jovens dessa cidade, Senhor, os idosos dessa cidade, Senhor. Nós queremos profetizar vida nessa noite, Senhor. Nós queremos declarar como noiva, ligar na terra, Senhor. E que seja ligado no céu, Senhor. Toda vida que nós queremos declarar saindo da nossa boca. Eu queria que você levantasse as suas mãos e que você começasse a abrir a sua boca profética. A sua boca, porque a nossa palavra tem poder como noiva. A palavra da noiva declarando. A palavra da noiva declarando sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão necessitados, sobre a vida dos doentes, sobre a vida daqueles que estão com problemas. Nós queremos declarar vida em nome de Jesus. Vamos declarar. Oh, vida, eu profetizo sobre ti a sua vida diante do Senhor. Receba as áreas ressequidas. Comece a declarar vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida, Senhor. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida, vida de Deus. Mais uma vez, vida, Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida, vida de Deus. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir, Senhor Jesus. Posso ouvir O som. o som do avivamento, A morte tornando vida, Senhor. a morte tornando vida. Casamentos restaurados. A morte tornando vida. Saúde, Pai. Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta.
Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Cremos, Jesus. Cremos, Jesus. Cremos, Jesus. Cremos, Jesus. Nós andamos, Pai, por aquilo que nós cremos, Jesus. Não por aquilo que nós vemos, Jesus. Porque às vezes o que nós vemos são vales de ossos secos. Mas nós clamamos todos os dias, Jesus, aumenta a nossa fé. Nós dependemos de Ti, Jesus, até para aumentar a nossa fé. Mas aumenta, Jesus. Queremos ser sinceros contigo, Jesus. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, Jesus. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Tempestade ouvi Tua voz, Pelo nome Ele nos chama. pelo nome me chamou, pelo nome me Eis-nos aqui, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Tempestade ouvida
são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção o que significa isso? Que não depende de nenhuma condição, não depende de quem você é, não depende de quem eu sou, não depende do que você já fez ou deixou de fazer, não depende disso. Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele se envolve conosco, Ele nos quer do jeito que nós somos, Ele somente quer que a gente dê um passo para Ele todos os dias. Falando, Senhor Jesus, eu sei que o seu amor me alcançou, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Entregamos, Jesus, nossas vidas a Ti, Pai, no seu altar.
Paz do Senhor, queridos. Vamos separar as crianças aqui na frente, de 3 a 7, lá no fundo. Aleluia. Que louvor poderoso, queridos. Glória a Deus por esse tempo. Deus é fiel. E eu quero compartilhar algo com o teu coração. Quero que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 7, por favor. 1 João 4, 7. Eu estou na outra versão, ok? Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar. Obrigado, Senhor. Aleluia. O teu amor nos alcançou. Aleluia. O teu amor nos alcançou. Obrigado, Pai. Queremos entender isso. É isso. Nessa noite nós pedimos uma revelação do teu Espírito para que nós possamos entender isso, Pai. A revelação da grandiosidade do teu amor ter nos alcançado. Fale com cada um, Senhor, com cada casa, com cada pessoa conectada conosco, com cada família que está aqui, com cada coração. Pai, que nossa mente possa estar destravada, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, entregamos este tempo da Tua Palavra, que é poderoso, diante do Teu altar. Que o Senhor me use, ó Pai, conforme o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Queridos, é muito clara a palavra, quando o Senhor fala que nós devemos amar uns aos outros. E Ele continua e Ele diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. E eu quero começar com essa pergunta, porque foi isso que o Senhor ministrou comigo, e eu coloquei o título dessa ministração: o que é amar? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então eu pergunto, o que é amar? Se aquele que não ama, não conhece a Deus, e se Deus pede para nós amarmos uns aos outros. Se você esteve aqui a semana passada, você lembra que eu ministrei sobre a criação. O mundo está aguardando uma resposta nossa, dos filhos. Ela espera, a criação aguarda ansiosamente, impacientemente, uma manifestação, uma revelação dos filhos de Deus. Nós vimos em 2 Crônicas que se o meu povo, aqueles que pertencem somente a mim, se tornarem crente de verdade, se humilharem, orarem, se arrependerem dos seus caminhos, então o Senhor sararia a nossa terra, faria o país progredir de novo. Foi a versão que nós lemos.
e que tem uma função, uma responsabilidade que está sobre mim e você, que somos a igreja. E tudo isso, queridos, ainda tem pesado muito no meu coração, porque às vezes nós queremos fazer, mas nós não sabemos como fazer, ou o que mais precisamos fazer, ou o que Deus quer de nós. E eu tenho perguntado, Senhor, nós como IAMI de Nova Mutum, como nós podemos impactar mais, alcançar mais, como nós podemos ser a luz, ser o sal, o que nós individualmente como noiva, como igreja que somos, podemos fazer em prol daqueles que estão do nosso lado, da nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola. E queridos, nós como igreja, claro que nós tentamos, como igreja eu falo como corpo, dar meios para isso, gerar possibilidades disso acontecer. Então nós lançamos a Tarde Poderosa das Mulheres, às quartas-feiras, Tarde das Leoas agora. Lançamos, querido, a escola bíblica, porque nós entendemos que é o fundamento, o GPS, o grupo pequeno semanal, que é um meio de impactar, de consolidar, de comunhão, isso é importante. Mas o fato de tudo isso ser lançado, não transmite numa resposta total da igreja. Muitos falam, nossa, eu quero, eu vou viver, eu vou pegar isso para mim. Mas muitos dão um joinha, falam, é legal, mas não arde, não entram, não é influenciado, não veste a camisa, assistem. E a minha pergunta para Deus, Senhor, por quê? O que nós podemos fazer? Como nós podemos aumentar esse percentual de pessoas que estão sendo totalmente queimadas, que sentem a necessidade disso? E a verdade, queridos, é que para mim tem muitas, mas tem duas coisas muito básicas, que para mim são pilares. Uma delas é a fé, e a pastora Cris falou isso quinta-feira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não entendemos que nós precisamos de fé para agir, para crescer, que nós precisamos de fé para estar diante de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus quer, se nós não entendemos que nós tínhamos um corpo corruptível, ou que nós morremos em Adão e agora de novo nós ressuscitamos em Cristo, e o Espírito que entrou em nós é justamente para gerar essa possibilidade de fé. E se você quer saber mais, você assista no nosso canal o culto de quinta-feira da pastora. Mas uma segunda possibilidade, ou segundo pilar, que é o que eu quero falar nessa noite, é sobre aquilo que João falou, sobre nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Queridos, isso é algo extremamente importante, necessário, você sabe disso. Queridos, é uma palavra que você conhece, mas é tão poderosa, porque nas coisas simples Deus desperta talvez algo que esteja dormindo em mim e você. E se é necessário amar a Deus e amar ao próximo, de novo eu te pergunto, o que é amar? Aquele que não ama, foi o que nós lemos, não conhece a Deus. Aquele que não ama, querido, você pode estar na igreja, você pode estar vivendo, você pode estar lendo a Bíblia, mas a Bíblia diz que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a essência de Deus, querido. Agora, para nós amarmos a Deus, para nós identificarmos o que é amar, nós precisamos entender desse amor, receber, ter uma revelação desse amor, enxergar, porque às vezes nós não enxergamos, queridos, e nós só podemos dar
é entregar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B, você não precisa abrir, mas diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Por quê? Porque, querido, se eu recebo amor, eu vou dar amor. A boca fala do que o coração está cheio. Se a minha boca, ou se o meu coração está cheio de Deus, óbvio que eu vou falar de Deus. Se o meu coração está cheio de amor, é óbvio que eu vou expressar amor. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, como eu posso manifestar amor, amar ao próximo, se eu não sei o que é amar, ou se eu não enxergo o que nós acabamos de cantar? Aleluia, o seu amor me alcançou. O quanto você enxerga que o amor de Deus te alcançou? Queridos, se nós não tivermos isso muito claro, e nós sabemos que a essência do nosso Deus é amor. Deus é amor, é a definição, queridos, é a maior definição de Deus. Isso não muda, isso é a essência dele. E, queridos, nós temos um hábito de falar o seguinte: eu faço uma oração, tenho um propósito, faço um jejum, porque eu quero muito algo, e Deus me responde. Então eu falo, glória a Deus, Deus é bom, Deus é amor. A primeira manifestação de quando nós conseguimos algo é: nossa, Deus é amor. Deus é bom, porque eu consegui minha casa, porque eu comprei o meu carro, porque eu fui curado, porque o meu parente saiu do hospital. Queridos, mas e quando o parente não sai do hospital? E quando eu não consigo comprar o carro? E quando eu não consigo o emprego? E quando as coisas não acontecem da forma que eu quero? Deus continua sendo amor. Deus não muda a essência, porque Ele é quem é. Amém, queridos? Isso é quem Ele é, isso é Ele. Não adianta, as circunstâncias não definem o quanto Deus ama eu e você. Deus já nos ama na sua totalidade, amém? Amém, mas é difícil a gente perceber e enxergar isso. E Jesus, sabendo dessa importância, queridos, quando Ele vem, Ele começa justamente a mostrar um Deus que até então era conhecido de uma forma diferente. O Velho Testamento todo era um Deus justiça. Não que isso acabou. Nosso Deus continua sendo ainda, queridos, fogo consumidor. Mas Jesus veio anunciar uma forma de eu e você enxergar Deus diferente. Então, quando os discípulos estavam reunidos, Ele falou assim: vou ensinar vocês a orarem, e vocês vão começar assim: Pai Nosso. Queridos, não existia um pai, ou eles não conheciam Deus como um pai. E Jesus, Ele começa a ensinar e começa a pregar sobre um pai. Ele fala assim: ó, eu só posso entregar para vocês daquilo que eu recebi. O Pai me enche, então eu passo para vocês, porque nós somos um. Tudo que eu tenho recebido é o que eu tenho dado, porque eu só posso dar aquilo que eu recebo. E eu recebi o amor de um pai, e eu quero apresentar esse pai para vocês. E Jesus começa então a pregar sobre isso, e Ele lança 3 parábolas para tentar explicar quem é esse Deus. Lucas capítulo 15, versículo 4, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. Queridos, lembra que é uma parábola para explicar, para tentar mostrar para o povo, tentar entender o amor de um Deus, por mim e por você. Lembra que nós estamos falando que é necessário primeiro eu entender um amor, porque eu não consigo passar aquilo que eu não entendi, eu não consigo dar aquilo que eu não recebi. E Jesus começa a explicar para eles entenderem por quê. Era necessário, porque eles teriam que manifestar esse amor. Então Ele fala: qual é de vocês que, tendo 99 ovelhas, 100 na verdade, uma desvia e 99 ficam lá, que vocês não deixam as 99 ovelhas no deserto, e vai lá atrás daquela perdida, aquela que está sozinha. Queridos, é um amor
ousado, determinado, porque deixa as 99 que estão lá no deserto. Ele abre mão, não posso falar esse termo, mas ele deixa lá, e vai atrás de uma, sozinha, e fala que ele vai, pega no colo, põe nos ombros, e vai para sua casa, e trata, e cuida. Não é questão das 99, mas é questão de o valor que uma ovelha tem para Jesus, o valor de uma pessoa tem para Deus. Queridos, Deus nos amou tanto, você sabe disso, que Ele deu o Filho dEle, mesmo sabendo que eu e você, talvez como ovelha, fôssemos deixá-lo, abandoná-lo, e fosse cair lá no precipício, nas drogas, na prostituição, no pecado. Agora, Ele sabia disso, e mesmo assim Ele larga as 99 e vai atrás dessa perdida, de mim, de você, porque Ele não abre mão de mim, de você. Amém. Queridos, isso é incrível, e Jesus estava tentando mostrar, porque eles cuidavam de ovelhas. E aí ele continua, ele fala sobre a dracma perdida. Ele fala, qual mulher que tendo 10 dinheiros, perde um dinheiro, vamos pôr 10 notas de 100 reais, e perde uma nota de 100 reais, qual é a pessoa que não vai lá e vai levantar a cama, vai varrer tudo? Por quê? Porque tem valor, uma única nota. Queridos, agora essa nota ela pode estar amassada, você pode pegar uma nota de 100 reais, você pode amassar, amarrotar, jogar no barro. A hora que você vai no mercado, ela não vale 98, ela não vale 90, porque ela está suja, porque ela está amarrotada. Tem uma outra limpinha, não, essa está toda torta, está toda suja, não dá nem para eu ver o número, mas você vai no mercado, ela continua valendo 100 reais. Por quê? Porque, queridos, a tua sujeira, entenda isso, o teu amarrotado, os teus pecados, para Deus não muda o valor, você tem o mesmo valor diante de Deus, amém? Isso é precioso, e Jesus ele está tentando ensinar, e ele diz ainda, a mulher vai lá, acha e faz uma festa. A primeira da ovelha fala assim, ó, quanto mais vocês, por isso que a festa no céu, quando uma pessoa só se arrepende. Por quê? Porque Deus, Jesus não abre mão de uma pessoa, de mim e de você. E ele lança a terceira parábola, que é de um pai que tem 2 filhos. E nós conhecemos isso, querido. Quantas vezes você já escutou aqui eu pregando, outras pessoas pregando? Mas o primeiro filho, entenda, Jesus está falando do amor de Deus por mim e por você. E o primeiro filho, ele vai lá, pede a parte da herança. Queridos, isso é triste, porque eu vejo muitas coisas. Essa parábola é algo que mexe comigo sempre. Na verdade, é uma palavra que mexe muito comigo, falando do amor de Deus, queridos. Toda vez porque o pai não fala assim, filho, não vou te dar não, que você vai quebrar a cara. O pai respeita e fala, está aqui, se você quer, vai. E para o pai isso é muito triste, porque quando você quer uma herança, você está falando, para mim isso não tem mais valor. Herança a gente recebe quando a pessoa morre, mas quando você quer antes, você está falando, pai, eu quero aquilo que o Senhor tem de benefício para mim, porque eu quero aproveitar a vida do meu jeito. E o filho vai, queridos, e às vezes nós pegamos a nossa saúde, o nosso sustento, o ar que nós respiramos, todos os benefícios que Deus tem nos dado, e nós vamos viver a vida dissolutamente, viver a vida como nós queremos, da forma como nós achamos correto. E esse menino vai e ele curte em tudo que ele poderia fazer, ele faz tudo aquilo que ele tinha sonho de fazer. Ele se envolve com prostituição, com drogas, ele se envolve com tudo. Mas chega uma hora, e eu gosto dessa hora também, que diz a Bíblia que ele cai em si. E ele olha para a casa do pai dele e fala assim,
até os servos têm comida e eu estou passando fome, comendo lavagem de porcos. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas aí vem um conflito em nós, porque eu não sou digno, porque eu que escolhi fazer isso. Eu não sou digno de voltar porque eu tenho um orgulho. Eu não sou digno de voltar porque eu mereço isso, porque eu peguei aquilo que era benefício e eu acabei com tudo. E muitas vezes a gente não volta, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do Pai. Jesus, querido, está tentando ensinar, mostrar isso para os discípulos. Mas o menino, ele tem atitude, ele vence o orgulho e fala assim: não, eu vou voltar nem que se for para ser um dos empregados. E ele volta. E para surpresa dele, você já sabe, a hora que ele volta, ele encontra um pai que não o julga, que não aponta o dedo, que não o condena, mas que está pronto, que corre ao encontro dele para abraçá-lo, para colocar um anel no dedo, para trocar as vestes, para fazer uma festa. Agora escute, anel representa autoridade. Servos não tinham anel. Mesmo os servos que estavam na casa não tinham, mas ele era um filho, e não importa tudo aquilo que ele viveu, agora o pai fala assim: meu filho estava morto e reviveu, vamos celebrar. É isso que o amor de pai faz por mim e por você, amém, queridos? Trocar as vestes, você sabe, aquela veste significa o pecado, a sujeira, trapos de imundícia, e ele coloca vestes novas, e ele faz uma festa, ele mata um novilho, troca sandálias. Mas tem o segundo filho, que às vezes também nós não damos importância, e o segundo filho chega, e a presbítera Simônia pregou muito bem sobre isso. E o segundo filho chega e fala: nossa, o que está acontecendo? E ele tem um sentimento no coração que desagrada o pai. Ele não aceita aquilo, afinal de contas, eu, pai, nunca saí da tua casa, e o Senhor nunca me deu um novilho. Eu sempre estive aqui na igreja, eu sempre vivi, o Senhor nunca me deu nada. E o pai fala assim: filho, você não entendeu o meu amor ainda, o Senhor não entendeu que tudo que é meu é seu. Às vezes a gente acha que nós estamos distantes disso. E a presbítera falou justamente isso, que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e que eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, amém? Era isso que Jesus queria expressar, e o pai, na função de Deus, estava tentando ensinar para o filho, para o segundo filho. Mas eu quero te dar um exemplo para você entender, porque o que é o novilho? O que eles ficaram com ciúmes? O que foi essa festa? Para você ver como que isso às vezes acontece no nosso meio e a gente não percebe. Um sentimento que nasce. Você está na igreja há muitos anos, e chega uma pessoa faz 6 meses, que viveu dissolutamente. Essa pessoa foi batizada no Espírito Santo, e o sentimento é: pai, eu já estou há tantos anos na tua casa, por que eu não fui? A pessoa chega, vem ministrar, vai no louvor, entra no ministério, o sentimento que está aqui dentro do nosso coração: pai, mas eu nunca saí, eu sempre estive aqui, por que ele teve oportunidade e eu não? Queridos, aquilo que era para a gente amar, aquilo que era para a gente festejar: nossa, meu filho estava morto, meu irmão estava morto, reviveu, vou celebrar junto com ele, sabe? O sentimento que entra dentro do nosso coração é exatamente igual ao do segundo filho. Nossa, ele acabou de chegar, glória a Deus porque ele está lá, olha que coisa boa, glória a Deus por tudo aquilo que ele está vivendo. Deus já deu uma visão, que experiência, que testemunho. Eu nunca tive um testemunho desse, com 20 anos de igreja, nunca vivi isso. O cara chegou agora e já está, olha o sentimento.
E Jesus está ensinando tudo isso. Mas Jesus é o Filho primogênito, amém, queridos? João 17, versículo 10. Olha a diferença, ele fala assim, ora, Jesus falando, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Queridos, era exatamente, Jesus ele entendia, ele não tinha esse sentimento, por quê? Porque ele sabia que as coisas do Pai eram dele, e as coisas dele eram do Pai. Queridos, você tem que entender que isso aqui é para você, tudo que está aqui é para você. Foi isso que a presbítera disse, o novilho está aqui, tem um monte de promessa aqui, não interessa se a pessoa está chegando, isso aqui é teu, aquilo que Deus tem para você está aqui. Se não aconteceu hoje, se não aconteceu amanhã, queridos, não interessa, Deus sabe todas as coisas, mas você tem que celebrar e amar por aquilo que está acontecendo na vida do próximo, do teu irmão, amém? Agora Jesus sabia, é muito diferente, porque o segundo fala assim, não pai, Deus precisou ensinar, o pai lá, né? O pai na verdade precisou ensinar, falou, filho, tudo que eu tenho é seu, e agora Jesus fala exatamente isso. Jesus já sabia, falava, Senhor, eu sei, eu sou o filho primogênito, eu sei que tudo o Senhor é meu. Agora, vai para o versículo 20, por favor. João 17, 20. Jesus, ele continua e ele fala o seguinte, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Amém, glória a Deus. Mas você não entendeu nada, porque é dessa forma que às vezes a gente lê e a gente não percebe aquilo que nós lemos. Então eu vou te ajudar a você entender o que nós acabamos de ler. Fiz questão de ler tudo, mas eu quero que você entenda isso que nós lemos, tá? Vamos ver, nós estamos no contexto de Jesus falando, e Jesus falou assim, eu não rogo somente por este. Queridos, rogar é orar. Jesus estava orando, e Jesus nessa oração, ele falou assim, ó, eu não estou orando somente para esses discípulos, mas eu estou orando para todos aqueles que vierem a acreditar em mim, pela tua palavra. Querido, você acredita em Jesus pela palavra que você tem lido? Amém? Sabe o que significa? Que Jesus foi o primeiro intercessor seu. Há 2000 anos atrás, Jesus estava orando por você. Jesus falou assim, ó, eu não estou orando só por esses discípulos, mas eu já estou orando por todos aqueles que vão acreditar nessa palavra. Ou seja, eu e você, a primeira intercessão que nós recebemos já foi há 2000 anos atrás, lá atrás. Amém? E isso é poderoso. Mas por que Jesus orou? Versículo 21. Com a finalidade, a fim de que todos sejam um. Jesus fez uma oração para que eu e você fôssemos um. E por causa de nós sermos um, lá no finalzinho do 21, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deixa eu continuar que eu já vou te explicar isso aqui. E lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, e neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém? Vocês estão aí comigo? Então, queridos, o motivo pelo qual, o propósito pelo qual Jesus intercedeu por mim e por você, é para que todos nós fôssemos um, para que o mundo cresce, é que nós seríamos aperfeiçoados na unidade. Então não venha falar para mim que o congregar, que a igreja, que a comunhão não é importante. Eu vou repetir. Jesus orou para que eu e você sejamos um. E falou que por causa disso o mundo vai crer. E falou o quê? Que nós seríamos aperfeiçoados
aperfeiçoados não é no quarto, não é quando eu estou orando sozinho, não é que eu sou aperfeiçoado quando eu estou pregando. Queridos, isso tudo é importante, sim, mas eu sou aperfeiçoado na unidade. Sabe por quê? Porque é aqui que tem atrito, e quando tem atrito é onde eu sou polido. Mas sabe qual é a nossa desculpa? Não, eu não bati muito com o Bruninho, então é melhor eu não ir, porque deixa ele para lá e eu para cá. Você está fugindo do aperfeiçoamento da unidade, porque o motivo pelo qual Jesus orou por mim e por você, é para que a gente fosse um, e fôssemos aperfeiçoados na unidade. Amém, queridos? Isso aqui forja, isso aqui trata, porque eu sou diferente de você, e você, de repente você é confrontado, teu irmão te irrita, e você não entende, você não gosta, mas Deus está lá assim, cara, estou te aperfeiçoando na unidade, porque é isso que é meu corpo, cara, eu estou te treinando, eu estou te forjando. Nós somos forjados, queridos, no relacionamento. Não adianta você querer fugir e ficar lá na sua casa, eu estou bem com Deus. Está bem por quê? Qual que é o propósito de você estar bem com Deus? Ser salvo? Queridos, Deus tem muito mais para mim e para você. É isso que eu quero que você entenda. E para que nós cumpramos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ser aperfeiçoados no corpo, na unidade. Amém? Jesus entendia isso, querido. Finalzinho 23 fala: e neles e em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, queridos, eu quero falar primeiro desse amor do Pai, que é importante você entendermos, recebemos isso. Mas eu quero falar que Jesus só podia dar esse amor porque Ele recebeu, porque Ele entendia. Paulo falou assim, na ceia: daquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Então nós só vamos conseguir obedecer aquilo que nós falamos de amemos uns aos outros, a hora que nós recebemos e entendemos esse amor. Amém? E a minha oração é justamente que nós possamos ser revelados pelo Espírito, que nós possamos entender a dimensão do amor de Deus por mim e por você nessa noite. Amém, queridos? Isso é incrível. Mas vamos voltar para aquilo que eu comecei falando. Por que nós às vezes não damos tanta importância em aquilo que nos é oferecido, em impactar o mundo? Por que nós não damos tanta importância então em fazer o reino prosperar, o reino crescer? Por que a nossa importância é muito mais voltada simplesmente para nós, queridos? Nós não damos a devida atenção ao amemos uns aos outros, ao pregar o Evangelho, ao fazer a diferença. Você sabe da importância? Claro que você sabe, mas parece que tem uma barreira limitante que impede o nosso agir, e nós vamos ver que isso é extremamente importante. João capítulo 13, versículo 34, por favor. Jesus dizendo o seguinte: eu vim, você sabe da nova aliança, mas eu dou um novo mandamento, que vos ameis uns, querido, o que é amar um ao outro? Porque você sabe isso desde que você nasceu, você aprendeu a falar mamãe, papai, e você sabe que você tem que amar um ao outro. Mas o quanto que isso nós entendemos, ou identificamos, ou damos valor, prioridade? Porque Jesus falou assim, é isso que eu vim fazer, eu vou dar um mandamento novo, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos... Querido, você não vai ser conhecido, discípulo de Jesus, se vier aqui pegar esse microfone e pregar muito bem. Você não vai ser conhecido
como discípulo de Jesus, se você dar o dízimo mais alto, se você dar 100 cestas básicas por mês, querido, você vai ser conhecido como discípulo no reino espiritual quando você entender e quando você conseguir amar o próximo. É esse a essência, é nisto que nós somos conhecidos. E isso tem me desafiado, isso tem mexido com o meu coração. Eu falei assim, quanto que eu tenho amado, o que eu preciso fazer, o que eu não estou enxergando, como que eu posso realmente impactar, como nossa igreja pode amar mais, como nossa igreja pode atingir mais, abranger mais vidas. Porque é nisto que nós somos conhecidos. Queridos, nós não seremos conhecidos por causa de um louvor, por causa de uma palavra. Nós seremos conhecidos no dia que a igreja começar a amar aqueles que estão lá fora de verdade. É isso que a Bíblia fala. Lembra que Jesus está falando do amor, amém? Nós estamos lendo sobre isso, amém? Vem o versículo 36. 13:36. Jesus acaba de falar isso, versículo 35. Se vocês tiverem amor um com os outros. Então Pedro pergunta para o Senhor: Senhor, para onde o Senhor vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso ir agora? Por ti eu darei a minha própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Uau, cara. Vamos entender isso. Jesus está falando de amor. Pedro sabia que Jesus ia. E Pedro falou: Senhor, para onde o Senhor vai que eu não posso ir? E Jesus fala: você não pode ir agora. Ele falou: Senhor, mas por que não? Eu estou pronto. Senhor, eu já passei 3 anos com o Senhor. Eu já andei até sobre as águas, Senhor. Senhor, eu aprendi a curar cego, eu vi, o Senhor me deu autoridade. Nós vivemos junto. Para o Senhor eu dou minha vida. Eu vejo Jesus olhando para ele, imagino eu. Você dá a vida. Você tem certeza, Pedro, que você está pronto para dar a vida por mim? E aí Jesus acrescenta, está ali no resto do versículo: você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Queridos, vamos entender esse contexto. Você sabe da história. E Jesus sai, ele vai para o jardim, e lá Pedro até tenta, corta a orelha de Malcolm. E aí Jesus é levado, vai até o Sinédrio, e lá eles olham para Pedro: Pedro, você estava andando com ele? Não conheço esse cara. Pedro, você tem cara de ser crente, eu acho que você estava lá. Não conheço. E pela 3ª vez, falaram assim: não, você estava andando com ele. E Pedro jura: não, eu juro que eu nem conheço esse cara. Então o galo canta, e acontece igual o primeiro filho pródigo. E Pedro cai em si, fala: o que eu fiz? E ele percebe que eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Não era verdade, mas ele tinha convicção que era. Mas ele achava que era. Queridos, o tanto que ele amava Deus, o amor que ele tinha, para ele era suficiente para seguir e para dar a vida. Mas Jesus conhecia e falou assim: Pedro, você não pode ir agora, você não está pronto. Esse tanto que você ama não significa aquilo que eu quero. Você não sabe, você não entende isso. Queridos, e Pedro ficou tão desgostoso que diz a Bíblia que ele chora amargamente. E quando ele vê a burrada que ele fez, ele volta para a vida antiga, ele volta a pescar. E ele leva junto 6, se eu não me engano, discípulos. Porque sempre que a gente volta para aquilo que é antigo, a gente sempre arrasta alguém com a gente. E nós estamos nesse contexto, querido. Pedro triste, porque ele não acredita que ele está vivendo 3 anos com Jesus, e na última hora, ele ainda alertado por Jesus, ele pisa na bola. Queridos, aquele sentimento de tristeza, de
larguei tudo, de não tem mais jeito, porque eu voltar a pescar, voltei para a minha vida, acabou. Então Jesus, quando Ele ressuscita, Ele fala, avisa para os discípulos e para Pedro. Ele já sabia aquilo que Pedro estava sentindo. E Pedro está num barco pescando junto com os discípulos, se você conhece a história, e o barco estava cheio, era um momento que eles pegaram um monte de peixe, isso significava recurso, dinheiro, e de repente Jesus aparece na praia, porque Ele não abandona uma ovelha, mesmo que tenha negado 3 vezes, amém? Ele vai lá, aparece na praia, e quando Pedro identifica que é ele nem espera o barco chegar. Diz a Bíblia que ele estava pelado, ele só pega, põe a roupa e vai atrás de Jesus. E aqui eu quero ler com você esse texto, que está um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se eu acho. 21:15. João 21:15, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Vamos lembrar, Jesus está na praia, pede um peixe, eles traz. Simão tinha traído, tinha voltado a pescar. Então Jesus agora pergunta para Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção, porque eu já ministrei sobre isso, mas eu quero só passar para você entender a preciosidade disso. Jesus fala assim: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Para que Jesus precisa perguntar se Pedro, tu me amas? Jesus não é onisciente, onipotente? Jesus não sabe todas as coisas? Jesus sabia, Jesus conhece o coração. Então aquela pergunta não era para aquilo que Jesus sabia, mas era para Pedro mesmo entender, pensar na resposta que ele daria. Pedro, tu me amas? E Pedro começa a refletir, e ele acrescenta: tu me amas mais do que estes? Por quê? É só para criar uma contenda entre eles? Um conflito? Imagina, nossa, Senhor, mas precisa perguntar se eu amo mais? Vamos voltar um pouquinho a fita. Um pouquinho antes, nós estávamos lá na ceia, Jesus com os discípulos, e ele pega o bocado e fala assim: ó, aquele que comer desse bocado junto comigo, esse vai ser o traidor. E Pedro chega, cutuca João e fala: João, você tem mais moral que o cara? Pergunta lá quem que é, porque eu sei, eu estou pronto para morrer. Queridos, o sentimento de Pedro era: eu amo, eu estou bem, eu sou crente, eu estou firme, está tudo certo. Então agora Jesus, sabendo de todas as coisas, ele faz: ô Pedro, você ainda se acha melhor do que esses caras? Você me ama mais do que eles? E a resposta de Pedro: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Sim, eu te amo. Deixa eu te explicar isso aqui também, porque é importante. Tem uma questão ortográfica, de vocabulário, do grego para o português. Isso é importante você entender nesse texto, porque isso também vai te ajudar a entender o valor disso. No original grego, tem distinção para a palavra amor. O amor, quando se trata de amor de Deus para conosco, o amor perfeito, o amor puro, e do nosso para Deus, se refere a um amor ágape. Então existe a palavra em grego ágape, que é um amor meu para com Deus, ou Deus para comigo. Mas tem um amor
que eu falo para vocês, igreja, eu amo vocês. Filha, eu amo vocês, que é um amor de irmão, um amor de pai e filho, que é um amor filéu. É uma tradução no grego, filéu. E tem um amor de esposa, marido e mulher, de atração física, que é uma palavra chamada eros. Então no grego tem 3 definições: ágape, filéu e eros. No português não, eu falo para Deus, Deus, eu te amo, mas eu falo para vocês, igreja, eu te amo, e eu falo para minhas filhas, filhas, eu te amo. Nós usamos no português a mesma palavra, porque não tem 3 distinções. Mas Jesus, quando ele chega para Pedro, se você for estudar isso no grego, Jesus fala: Pedro, você me ágape, ou agapau, que é o jeito que está lá. E Pedro, vendo a pergunta de Jesus, fala: Senhor, sim, eu te amo, mas a resposta dele é: eu te filéu. E Jesus fala: cuida das minhas ovelhas. E depois Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me agapau? E Pedro: Senhor, eu te filéu. E pela 3ª vez, a hora que Jesus vai perguntar, Jesus muda. Jesus fala: Pedro, tu me filéu? E aí Pedro se entristece, diz o texto. Porque Pedro fala: Senhor, não adianta eu mentir, eu já errei uma vez. O Senhor conhece meu coração. O que eu tenho, o que eu sinto, o meu amor hoje é filéu. E Jesus fala: apacenta e cuida das minhas ovelhas. Queridos, o que eu quero te falar com tudo isso? Sobre a respeito de Pedro, do amor. Eu quero que eu e você façamos uma avaliação do quanto nós reconhecemos o amor de Deus e de quanto nós amamos a Deus. É necessário, é importante, porque quando Pedro falou eu amo, Jesus não condenou nem na primeira vez. Jesus acreditava em Pedro. Queridos, Jesus acredita em mim e você, amém? Porque ele sabia, falou assim, se você continuar o texto, muita coisa, mas se você continuar o texto, você vai ver o seguinte, que depois fala assim: Pedro, você vai crescer em amor ainda, você é jovem, mas quando você for velho, você vai morrer, você vai se dar por mim. O que Jesus está falando é o seguinte: quando você era novo, você tinha uma oportunidade de provar o teu amor e você falhou, e nem por isso eu te abandonei. Eu estou aqui porque eu acredito em você, e eu sei que esse amor vai crescer, e vai chegar um dia que você vai ter tanto amor, que você vai morrer por mim, que você vai dar toda a sua vida por mim. E você sabe que a morte de Pedro foi terrível, uma cruz de cabeça para baixo. Mas em todas as vezes, queridos, é isso que eu quero chamar a tua atenção. Pedro, você me ama? Então, vai orar, vive em adoração. Pedro, você me ama? Não, então entra no teu quarto. Queridos, isso é tudo importante, por favor entenda, eu não estou falando contra isso, mas eu estou te falando algo necessário, que Jesus, você quer demonstrar o quanto você ama, então cuida de vidas, então se preocupe com quem está do seu lado, então ame ao próximo. Tudo o que Jesus falou sobre amor, é aquilo que nós fazemos por quem está do nosso lado. E eu quero te responder a pergunta que eu fiz: o que é amar? Amemos uns aos outros. Então, o que é? Como eu posso? Como eu sei que eu tenho uma revelação do amor de Deus? Como eu sei que eu estou vivendo um propósito de Deus? Queridos, quando eu estiver pronto, eu entender que a missão, o meu chamado, é eu promover quem está do meu lado,
é eu facilitar para quem está do meu lado, é eu repartir com quem está do meu lado, é eu priorizar quem está do meu lado, é eu valorizar quem está do meu lado. O verdadeiro avivamento, a verdadeira igreja, ela se dá quando ela priorizar quem está do seu lado, seja aqui, seja lá fora, seja onde for. Não tem como nós sermos uma igreja de verdade se você não se preocupa com quem está do seu lado, se você não é um facilitador. Queridos, eu não estou falando de vez em quando você ir lá e dar uma cesta básica para você ficar de consciência leve. Não, queridos, eu estou falando isso como algo diário, é algo de você estar pensando, o que eu posso fazer para quem está do meu lado, o que eu posso fazer por aquela pessoa, sabe, queridos, é você estar andando, caiu uma caneta, você se dispor a servir, pegar essa caneta, toma, querido, é você estar andando, uma pessoa está carregando um negócio que você não conhece, eu posso te ajudar, é você fazer coisas pequenas, mas que mostram a tua preocupação pelo próximo. Estou fazendo academia de manhã, quando eu tenho coragem. Queridos, me incomoda, porque quando eu estava em Barretos, quando eu morei lá, a gente ajudava muito um ao outro. E aqui ninguém ajuda ninguém. Cada um por si, Deus por todos e pau. Mas eu não dou conta. Então, eu vejo... Tem umas senhorinhas fazendo comigo, querida, aquela senhorinha pega aquelas anilhas de 15 quilos, 20 quilos e vai para levar até, queridos, eu não consigo, por favor, isso não é para minha promoção de jeito nenhum, entenda isso diante de Deus, mas o que eu estou querendo te falar? Eu estou querendo te falar que isso tem que ser algo do seu dia a dia, tem que ser algo da sua vida, tem que ser em todo tempo, o que eu posso estar fazendo para que essa pessoa tenha um momento melhor, uma vida melhor, para que ela viva algo diferente. Em todo tempo você está buscando ajudar aquele quem está do seu lado. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Não tem como a gente viver o Evangelho se nós não entendemos que isso é uma prioridade, que isso é um desafio. Pedro, tu me amas? Filéu, vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar da minha igreja, vai cuidar, prioriza, cuida deles. Eu não posso mandar os anjos, tem que ser vocês. Eu estou carente, a seara está pronta, mas não tem gente. E a igreja está preocupada, queridos, em eu ser transformado, em eu receber e em eu orar. Glória a Deus, mas nós temos que agir, nós temos que manifestar aquilo que nós temos recebido. Nós temos que valorizar isso. E eu tenho falado quantas vezes nós sabemos da importância do GPS, sabemos. Mas por que eu vou fazer? Tem outro que faz. Sabemos a importância de convidar uma pessoa para vir receber, porque essa pessoa pode ser transformada, e pode ser um Paulo, pode ser um Pedro, pode ser um pregador. Mas eu sei lá, vou chamar, para quê? Não sei, preciso. Sabe, parece que nós não vivemos, não entendemos a importância disso. E como nós queremos ser uma igreja, porque a Bíblia fala que aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não prioriza, não conhece a Deus. E às vezes nós estamos igual Pedro, Senhor, estou pronto, estamos juntos. E quando o Espírito Santo fez essa pergunta para mim, eu gelei. Você está pronto mesmo? Será? E minhas orações têm sido isso: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a te amar mais, a manifestar mais aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Só para a gente concluir, eu quero que você abra em Lucas 3, versículo 6. Que é uma passagem conhecida, fala de João Batista. Queridos, o que eu estou querendo te dizer é que não tem como eu amar
somente de palavras. O amor representa gestos, representa atitudes, representa eu sair do meu lugar e fazer alguma coisa, sabe? Eu oro pelas pessoas, queridos, glória a Deus, isso é importante, mas nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos tomar decisões, atitudes que possam de alguma forma alcançar outras vidas. João Batista foi um cara levantado como um dos maiores profetas. Jesus falou, nascido de mulher não teve nenhum igual esse. Esse cara foi o cara, e ele veio para apontar o dedo, ele veio para confrontar o pecado. Versículo 6, diz assim, toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Queridos, olha o que João Batista estava falando para o povo. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tipo assim, você não sabe que o reino vai chegar, que você vai ser julgado? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Querido, João Batista falou assim, para de dar desculpa, de falar que vocês são de Israel, que vocês são judeus, que vocês são da descendência de Abraão. Olha para a obra de vocês. Tipo assim, igreja, para de dar desculpa que vocês são crentes, que vocês estão vindo à igreja faz 10 anos. Olha para a vida de cada um, olha para os hábitos de vocês, e entendam isso. Então, João Batista está confrontando eles. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Queridos, não alisava. João Batista falou assim, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque tem um machado mirado no teu pé. Se você não mudar de vida, o machado vai bater, você vai cair, vai ser lançado no fogo. Você tem que acordar enquanto é tempo. E aquele povo fica desesperado. Versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Tipo assim, João, então o que a gente faz, cara? João, o que a gente pode fazer? E ele respondeu, vai para a igreja orar, vai lá, queridos, a forma que nós representamos, que nós somos conhecidos como discípulos, é quando nós amamos, é quando nós ajudamos, é quando nós repartimos a túnica. Você tem 2, dá uma. Você precisa caminhar 1 milha, caminhe 2. Você precisa fazer alguma coisa por ele, faça 2 vezes. Você precisa de algo, faça mais. Sabe como vai ser, quando você vai ser conhecido como Deus? Queridos, o que é? Nossa, esse cara reflete Deus. Você acha o quê? Que a pessoa olha para você e vê o quê? A fisionomia de Jesus? Nós nem sabemos como que é Jesus. Você acha que o cara olha para o crente e fala, nossa, tem uma luz que parece um relâmpago? Não, querido. Deus é amor. Você vai refletir Deus quando eles olharem você e enxergarem amor. Sabe quando você vai parecer Deus? É quando ele olhar e falar assim, cara, esse cara é diferente. Porque todo mundo não teria essa reação, mas ele tem diferente, porque ele ama diferente, ele vive diferente. É isso que nós somos conhecidos, é isso que é ter Jesus em nós. É quando nós conseguimos transbordar amor. Se eu estou cheio de amor, se eu entendi o que Deus me ama, eu estou com meu coração cheio, então aquilo que vai sair de mim, o que é? É amor. Se tem uma fonte que eu bebo, e essa fonte é amor, eu vou jorrar o que? Amor. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, se eu tenho uma fonte que jorra amor, e você entendeu que amor, querido, não justifica você fazer tudo aquilo que desagrada o Pai. Se você faz ainda tudo aquilo que desagrada, você não entendeu o quanto o Pai te ama, o quanto Ele te quer. 1 João, versículo 3, versículo 16, capítulo 3, perdão. Nisto conhecemos o que é o amor. 1 João 3,16, amém?
Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos. Só se Jesus desenhasse. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vi seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Para mim esse é o avivamento. Para mim é isso que a igreja precisa. Para mim é isso que nós precisamos entender. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha visões, ainda que eu vou no hospital e curo todo mundo que está com Covid lá, em nome de Jesus, ainda que eu faça, se não tiver amor, de nada valeria. Queridos, o amor é o dom supremo, é a essência do Evangelho. E a ação de fazer, a preocupação, o querer é o que Deus espera de nós. Porque isso, querido, não é imposto, isto é colocado. Agora, se eu vou agir, se eu vou fazer, depende de cada um de nós. E quando nós estamos esperando uma resposta, o mundo espera, a criação aguarda a manifestação dos filhos. Que manifestação que é essa? Uma igreja que ama e que faça a diferença por onde ela for. Amém, queridos? Só mais 2. Efésios 4, 28. Eu achei isso muito forte. Por isso que eu resolvi pôr. Porque para mim, eu não tenho como eu separar amor de generosidade. Você quer ver, querido, se uma pessoa entendeu o amor de Deus, é o quão desprendido, o quão generosa ela é. O quão ela é abençoadora. Porque achar que tem pouco, querido, você pode ganhar 100 mil por mês, ainda a gente acha que é pouco. Não tem a ver com valor, tem a ver com aquilo que você entendeu no seu coração. Você quer assustar, você vai para a África. Eles não têm o que comer. E tira o que tem e fala, pastor, quero ofertar na tua vida. Sabe, você olha e fala assim, Senhor, eu não sou digno disso. Não tem como, queridos. Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha, querido, lê isso aí. Aquele que furtava, aquele que roubava, ele fala assim, não roube mais. Antes procure um trabalho para que você mude de vida, mas que você tenha a possibilidade para que você possa poder repartir, para que você possa poder ajudar o outro, para que você possa ter com que fazer promoção de uma outra vida. E às vezes nós não valorizamos, não enxergamos isso. Deixa eu te trazer algo poderoso, Provérbios capítulo 3, versículo 9, e aí eu já concluo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Segura aí. Isso é princípio bíblico, querido. Você sabe, a Bíblia está falando, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso é um mandamento, eu cumpro, eu tento fazer com zelo, porque eu entendo isso. Para mim isso é verdade, e é um princípio bíblico. Primícias é aquilo que é o melhor, aquilo que é bom, não é qualquer coisa, não é o resto, porque se eu entendi aquilo que eu sou, como Deus me ama, claro que eu vou querer fazer aquilo que Ele merece, mas eu quero passar o segundo, não é sobre isso que eu quero falar.
Porque tem duas coisas muito importantes, que são princípios. Se encherão fartamente os teus celeiros. Querido, está falando de mim e de você. Ou seja, se eu honro ao Senhor, vai encher. É uma promessa para mim. Glória a Deus. E eu fico feliz porque Deus não é homem para que minta e Ele vai cumprir. Amém? Mas olha o segundo. E transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, quando transborda, não é só para você. A bênção é tão grande que transborda, então atinge quem está à sua volta. A promessa de Deus é, quando você é fiel, quando você faz, não só você vai ser abençoado, mas Deus vai te dar tanto, para que possa transbordar e atingir todos que estão do seu lado. O que era a igreja de Atos? Por que ela crescia? E partiam o pão de casa em casa, todos os dias estavam em comunhão. Eles sabiam o poder da unidade, foi para isso que Jesus orou. Eles sabiam que eles eram aperfeiçoados na unidade, eles estavam juntos, eles vendiam o que tinham, repartiam, e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque essa é a igreja. Fechando tudo. Aleluia, o teu amor nos alcançou. Foi o que a pastora Lô ministrou. Nos alcançou mesmo, querido. Por mais longe que você esteja de Deus, por mais desviado, por mais sujo, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles nunca vão abandonar eu e você. Por mais sujo, você sempre será amado, cuidado, querido e esperado por aquele pai que está lá todo dia. Será que caiu a ficha? Será que ele vai voltar para mim? Será que ele vai largar esses prazeres? Será que ele vai entender que só há alegria, só há provisão, só há festa juntinho de mim, do meu lado? Igual Pedro, por mais que a gente tenha negado, querido, se você quiser, Deus tem algo poderoso, porque Ele acredita que esse amor pode ser, eu prossigo para o alvo, eu continuo a crescer para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, há algo que pode ser aumentado em mim e você, que nós temos que buscar. E aquilo que Deus espera de nós é que não só nós entendamos que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos especiais, que nós somos escolhidos, mas que nós manifestemos esse amor ao nosso próximo, porque é isso que é a função da igreja. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Sabe, eu entendi algo muito claro. Quem ama Jesus trabalha para Ele, querido. Quem ama Jesus tem prazer em trabalhar para Ele. Quem ama Jesus tem prazer. Tem prazer. Baixe sua cabeça, eu quero orar. Pai, que o Senhor nos ajude como igreja a manifestar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Brasil é escolhido, separado, que há profecias. Sabemos que o Senhor está preparando uma noiva, Pai, mas que nós possamos tirar tanto o olho de nós mesmos e que possamos enxergar quem está do nosso lado. Pai, muito mais do que isso, que nós possamos preocupar em povoar o céu, em saquear o inferno. Pai, foi isso que o Senhor nos comissionou. Pai, nós
temos tudo aquilo que nós precisamos, o Espírito habitando em nós, para que nós, Pai, através dos dons, através da autoridade, através do nosso testemunho, através daquilo que nós somos, alcançar outras vidas, atingir outras vidas, promover outras vidas, fazê-lo, Senhor, conhecido, Pai, para outras vidas, Pai. Gera isso em nós, que isso seja uma prioridade no nosso coração, que nós possamos manifestar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro por cada coração, eu oro por cada família, por cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Escute. Talvez você esteja aqui e nunca conheceu esse amor de Deus. Talvez você esteja aqui e esteja igual ao filho pródigo, esteja longe de Deus. Eu quero te dar a oportunidade, se você quer convidar Jesus para morar no seu coração e andar mais perto desse Deus. E quero te dar também a oportunidade, se você está longe e você quer voltar para esse amor do Pai. Tem alguém? Eu queria que você levantasse a mão. Se tiver alguém, eu quero orar com você. Tem alguém, queridos, que quer entregar a sua vida? Vem cá, pega sua máscara. Vem cá, deixa eu orar com você. Tem mais alguém, querido, que gostaria de vir? Vem cá. Isso, pastora. Vem cá também, presbítero. Tem mais alguém, querido, que gostaria de vir? Aproveita. Tem um amor. Tem um amor que é para você. Tem um amor que é para você, querido. Tem um amor que não importa, não tem como fugir. Não tem como fugir. Ele te acha. Ele larga tudo só para te encontrar. Ele abandona tudo só porque você é especial demais. Ele sempre tem algo a mais. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer você conhecer algo muito, 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 muito diferente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para você. Oh Deus, mas são vidas que o Senhor encontrou, são vidas que o Senhor buscou.
são vidas preciosas para o Senhor. Pai, abrace elas. Pai, abrace elas, que elas sintam o Teu amor. Pai, que elas sejam constrangidas pelo Teu amor. Pai, que elas sejam tocadas pelo Teu amor. Pai, que elas sejam, Pai, totalmente transformadas pelo Teu amor, renovadas. Pai, que elas sejam curadas pelo Seu amor. Pai, que o Teu amor invada elas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada um que está aqui. Pai, eu sei que há festa no céu, porque quando uma vida reconhece, o céu festeja. Pai, o céu festeja. O Senhor abraça, o Senhor coloca anel no dedo, o Senhor mata o novilho e faz uma festa. O Senhor tira o trapo de imundícia, as roupas sujas, o pecado, aquilo que nos torna indignos. E o Senhor vai nos reveste de vestiduras brancas, santas, purificadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Esse é quem Tu és, o Teu amor, um ousado amor, Senhor, um amor que nos constrange, um amor que nos alcança, Senhor. Pai, escreva, Pai, o nome dessas vidas no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada um delas. Pai, eu oro por aqueles que estão em casas e também, Pai, que querem fazer um novo, Pai, compromisso com o Senhor. Pessoas que estão rendidas, pessoas que estão entregando seus corações, pessoas que estão entregando as suas vidas. Que o Senhor invada os lares, as casas, e que o Senhor encha do Teu amor, porque esse é quem Tu és, um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que quer estar perto, um Deus que quer dar destinos para a Tua igreja, para a Tua noiva, Senhor. Abençoa cada uma delas, abençoa cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queremos orar por todos aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Pai, eu não sei a causa de cada um que entrou neste lugar. Pai, eu não sei o pedido, a oração, aquilo que eles vieram te clamar nesta noite, Pai. Pai, mas para que o Teu nome seja engrandecido nessas vidas, para que eles entendam, Pai, o Teu amor. Pai, para que eles provem o Teu amor. Pai, se for do Teu querer, se for plano do Senhor, eu oro para que esses pedidos se realizem, se concretizem, para que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pai, aqueles que precisam de cura, Pai, aqueles que seus familiares, Pai, precisam de um milagre, Pai, que o Senhor intervenha, que o Senhor vá lá e que o Senhor faça um milagre, Pai. Pai, que o Senhor faça um milagre, Pai, que o Senhor entre, Pai, nos hospitais, Pai, que o Senhor entre nas casas, Pai, que o Senhor entre, Pai, aonde eles estiverem, Pai, e que o Senhor traga a cura do Senhor. Pai, aqueles que precisam de um emprego, Pai, aqueles que precisam de uma porta, aqueles que precisam de uma resposta, Pai, aqueles que precisam de documentos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor destrave, Pai, mas que o Senhor faça e que eles saibam, Pai, que foi pelo poder do Teu amor, porque eles são preciosos para o Senhor, que seja a testificação que eles precisam para que o Teu nome seja engrandecido. Eu oro pela Sua igreja, Pai, e declaro, Pai, como nós cantamos, profetizamos vida, profetizamos milagre, Senhor, profetizamos cura, profetizamos transformação, profetizamos salvação, Pai, em nome de Jesus, opera, Pai, os sinais, Pai, aquilo que o Senhor tem na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
Amém, queridos? O avivamento, a resposta para esse mundo é uma igreja que ama. Amém? Que você viva e que você creia nessa palavra, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos um culto, sábado nós temos, sexta-feira nós vamos ter a noite da adoração. Nós já entramos em março, sexta-feira, noite da adoração. Já estou encerrando, então você aguenta um pouquinho em pé. É algo tremendo, quero te convidar às 19h30 aqui. Sábado nós temos a nossa rede de jovens, 19 horas. Você jovem, tenho recebido testemunhos, tenho me alegrado com tudo aquilo que Deus tem feito. E quero que você participe. Querido, se envolva. Querido, é a unidade. Jesus orou para que nós pudéssemos ser um. Se envolva em tudo aquilo que a igreja tem, tudo aquilo que a igreja oferece, porque isso vai fazer bem não só para a igreja, mas para você. Eu tenho certeza disso. Amém? Domingo que vem começamos a nossa escola bíblica, 9 horas da manhã, adultos e crianças. Quero que você venha participar. Não vai atrapalhar seu almoço, não é um culto, é algo rápido, mas é fundamento, é aquilo que nos deixa em pé, o arroz e feijão do dia a dia, ok? E à noite, presta atenção, à noite nós vamos estar comemorando já o Dia das Mulheres. Então eu quero que você convide. Claro que o culto é para todos, homens, mulheres, mas vai ser a pastora Lu que vai ministrar para as mulheres. Ela já tem uma palavra de Deus para vocês, querido, que Deus já deu estratégia. Vai ser uma noite poderosa, e você vai falar assim: nossa, por que eu não trouxe minha tia, minha prima, minha irmã, minha mãe? Então traga, deixa Deus te usar, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Mais algum recado, pastora? Queridos, aqueles que à tarde das leoas, queridos, aguarde e verás aquilo que Deus vai fazer nessa tarde poderosa do fogo. Deus está levantando um exército de mulher nessa cidade. Se eu fosse você, a mulher, eu faria parte e eu me alistaria. Amém? Amém. Amém. Tarde, 3 horas, né, presbítero? Amém. O que eu estava falando? Os visitantes, Deus abençoe muito vocês, viu, queridos? São bem-vindos, que vocês cresçam. Essa igreja está de portas abertas para vocês. Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos deu uma semana abençoada, de vitória, cheio de saúde, Senhor. Abençoe cada casa, aqueles que estão conectados, aqueles que não puderam vir. Que a tua bênção alcance a todos nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a luz sobre você, a bênção sobre você, sobre a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz. Vamos com Deus, ótima semana em nome de Jesus.